Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre os 20 anos de Panini no Brasil. Foi em janeiro de 2002 que a editora finalmente chegou, né, e assumiu as publicações de Marvel e DC aqui no território brasileiro, e isso mudou completamente o nosso mercado de quadrinhos. Até então a gente tinha tido aí uma era que ficou conhecida como a Era Abril, né, que tinha sido a editora que durante mais tempo publicou esses personagens, e aí então eles mudaram de casa na virada aí do milênio, não na virada, mas aí no comecinho dos anos 2000, e agora em 2022 a gente completa 2 décadas de publicações. E qual o balanço, né? Para muitos, a Panini ela é uma grande vilã por ser um maior player no mercado. Para outros, ela é uma heroína por trazer uma diversidade muito grande de materiais às bancas. O fato é que a gente precisa equilibrar bem essa análise e, claro, analisar que entre muitos acertos também houve erros grotescos, né? A editora teve durante muito tempo uma distribuição que ela chamava de distribuição setorizada, teve um outro tempo também que a gente não conseguia fazer assinatura de alguns títulos, ou fazia assinatura, mas o problema de distribuição era terrível. Levou algum tempo até que as coisas entrassem no eixo. Claro que o modelo de negócio da Panini é completamente diferente do que era na época da Abril. A minha formação como leitor se deu na época da Abril Jovem, né? Mas me adaptei e posso afirmar assim que para mim, como colecionador, a gente está vivendo o melhor momento, apesar dos preços estarem desfavoráveis, para não dizer proibitivos. Dito isto, vamos falar de gibi, que é o assunto principal aqui do canal. E eu tentei fazer uma retrospectiva, mas não vai ser possível porque eu teria que tirar quase que tudo da estante. Mas eu queria lembrar alguns títulos, né, e alguns formatos que a Panini aqui no Brasil já utilizou nesses 20 anos. A gente teve essa Marvel Apresenta, que era um formato intermediário, né, não era um formato americano padrão. Ela lançava arcos completos, né? E aí você pode perceber que ela não era o formato americano, e isso já mostra um pouco da diversidade de formatos que a Panini usou nesses 20 anos. O formato americano também não foi a primeira escolha da Panini assim que ela chegou aqui no Brasil. Ela teve aquela primeira série de revistas mensais que eram no formato álbum, né? Afinal, a editora estava aí no mercado já como a principal produtora de álbum de figurinha, né? E quando chegou nesse formato grande, um albão, só que não era também com a capa cartão, era aquela capa mole, e depois a gente teve essa mensal passando para a capa cartão. O ano era 2002 e uma mensalzinha como essa custava R$ 6,90. Que saudade, hein, gente? Então a gente também tinha aqui em um curto intervalo de tempo 3 formatos distintos. Claro que a Avantes Vingadores, ela já é mais recente, né? Ela é uma revista aí de 2011, então faz apenas 11 anos que foi lançada. Essa, inclusive, está sendo republicada agora, né? Avante Vingadores e Se Unidos novamente, é uma minissérie que ficou conhecida como Vingadores Primordiais. A Panini agora está relançando isso daqui em capa dura, que aliás o tesão deles agora é a capa dura, apesar de reconhecer que as coleções em capa cartão vendem muito bem. Eu acho que isso também abre brecha para a gente falar que o colecionador mudou, né? O colecionador de 2002 para o colecionador de 2011, ele já tinha dado um salto em busca de arcos fechados, de uma edição um pouco mais focada, menos no mix, e depois ele passou a valorizar aquilo que seria a era da lombada, né? A gente entrou aí, graças à presença da Salvat, que trouxe aquela coleção das lombadas, em uma era onde todos os colecionadores passaram a ostentar muito claramente as suas estantes. Então as redes sociais também impulsionaram muito isso. As pessoas elas passaram a ter o hábito de ter livro e expô-los, assim como os meus estão. Mas a gente vê aqui, por exemplo, um encadernado, né, que tinha aí cerca de suas 160 páginas e custava à época R$ 14,90. R$ 14,90 você tinha aqui um arco completo, você lia a história completa e num formato que era
interessante, apesar da gente ter o papel jornal, que ao meu ver não era um problema assim, porque a gente já vinha acostumado com o formatinho. Então o papel jornal ele perde um pouco do brilho, ele consome um pouco, talvez não valoriza tanto o trabalho do artista, mas em compensação a gente tinha aí uma HQ num preço mais acessível. Ainda era possível dizer que dava para comprar gibi com o troco do pão. Por exemplo, essa Marvel Apresenta que eu estou segurando aqui custava R$ 4,90. Mas não foi fácil para a Panini se livrar do formatinho, né? Ela tentou, em alguns momentos, ressuscitá-lo. E esse aqui é uma tentativa. Distrito X, ela saiu em uma coleção que a Panini chamou de Marvel Pockets, que era um encadernado de 10, 12 edições em formatinho, e com capa cartão e papel jornal. Na época isso aqui custava R$ 18,90, mas o problema é que os títulos escolhidos para essa coleção não eram tão populares. O que saiu aqui, por exemplo? Saiu um título do Thor, um título da Mulher Hulk e o título do Bispo, né? O Distrito X, na época lá dos novos X-Men do Morrison. Só que também a encadernação era muito ruim, era muito difícil de você ler. Em determinada parte da história, a encadernação não era legal. Então essa coleção ela teve uma vida muito curta. Os títulos, difícil, acho que a tiragem foi pequena também. Pouca gente tem esse material, pouca gente tem, mas alguns títulos só saíram nesse formato. Então muita gente ficou, por exemplo, refém de Fugitivos, de não ter tido a leitura completa de Fugitivos, porque o primeiro volume só saiu nesse arco. A Panini anunciou essa semana que vai republicar. Nessa tentativa e experimentação de formatos, a gente teve também o formatinho de capa dura, né? Eu não lembro se houve outros títulos com esse formato, mas eu lembro desse aqui, Franklin Richards, o Filho de um Gênio, que é uma capa dura com 220 páginas e que na época custava, não sei, acho que era 22, 23 reais, não tem o preço aqui não. É um gibizinho do Franklin Richards que lembrava lá o Kelvin e Haroldo, né? E também valorizando a lombada. Isso aqui já deve ser coisa mais recente, deve ser coisa de 2014, tá aqui. Então assim, a gente foi vendo que a editora ela foi tentando formato, foi testando coisas. Eu acho que a Panini acertou na maioria das coisas que ela tentou, mas nem tudo o público brasileiro estava preparado ainda. Eu lembro, por exemplo, que quando saíram as primeiras bibliotecas históricas, elas eram estupidamente caras para a época. A gente não estava acostumado a comprar coisa nesse valor, mas era um material que para muita gente era a primeira oportunidade de conhecer histórias clássicas de alguns personagens. Tanto é que as bibliotecas históricas até hoje são de certa forma valorizadas. A do Homem-Aranha, a dos X-Men, eu não sei se chegou a sair do Capitão América, se chegou a sair de outros personagens. Na época eu não estava comprando quadrinho, né? O que dá para dizer dessas edições das coleções históricas eram edições muito bem trabalhadas, né? Olha só essa guarda com o surfista prateado, cara, um negócio muito bonito. Então assim, era um trabalho editorial que eu diria assim, talvez até mais primoroso do que o que a gente tem hoje. No entanto, ainda não era o momento para a gente consumir, né, esse tipo de... Acho que ainda faltava maturidade também para o colecionador brasileiro, mas foi uma coleção que saiu muito volume, muita coisa, e muita gente aproveitou. Então teve esses saltos assim de coisas mais alternativas, né? As mensais saíam nesses formatos, mas a Panini já ia experimentando outras possibilidades de publicação. Eu particularmente sempre fui fã da revista mensal, né? Eu tenho aqui a mensal número 1 do Wolverine. Eu lembro que durante muito tempo o Wolverine ficou sem ter uma revista mensal, ele saía dentro da história dos X-Men, e aí quando foi em 2004 ele ganha essa mensal aqui, que era uma fase escrita pelo Greg Rucka, com arte do Derek Robinson. Nossa, era espetacular isso aqui, muito bom. A revista mensal do Wolverine durou cerca de 112, 113 edições desse primeiro volume, depois tivemos outras edições. A Panini também resgatou no seu selo de mangá a publicação de Lobo Solitário, que era algo que tinha saído no Brasil, ficou muito tempo fora de catálogo. Então isso é uma coisa que a gente tem que nesses 20 anos dar os parabéns, porque foi uma editora que possibilitou a gente completar e ter acesso a muita coisa que até então não tinha sido lançada no formato decente. Tá aqui Desafio Infinito, que não me deixa mentir, né? Um material já mais de 2018, uma coisa mais recente, mas que também
tipo, tinha saído em formatinho pela Abril lá na minissérie, não era republicado, graças ao filme dos Vingadores acabou sendo. Aliás, eu acho que alguns títulos a Panini deveria manter constantemente em catálogo, e ela aprendeu isso com o Watchmen. Eu acho que o Watchmen já deve ter ganhado umas 5, 6, 7 tiragens, não sei dizer, mas é uma HQ que sai, vende tudo, daqui a pouco tá relançando, daqui a pouco o pessoal tá pedindo de novo porque tá esgotado. Essa daqui eu lembro que eu tinha o Watchmen da Abril em 12 edições. Chegou uma época que o Watchmen era extremamente valorizado, não sei se foi na época do filme. Eu acabei vendendo as minhas 12 edições, comprei depois o encadernado, vendi o encadernado quando ele esgotou, comprei esse aqui de novo e agora não vendo mais, vai ficar na coleção. É uma dessas obras aí que a gente não pode nem pensar em se desfazer, né? Ainda mais com o peso que o Watchmen tem na indústria dos quadrinhos, tendo sido feita por ninguém menos que Alan Moore. Antes de entrar na fase dos grandes encadernados, dos ônibus e tudo mais, a Panini também tentou pequenos encadernados assim, ó, como esse aqui de 260 páginas, reunindo aí toda uma fase do Mark Waid, na época, ó, R$ 29,90, capa cartão. Depois isso aqui foi republicado pela Salvat, naqueles 3 volumes. O bacana é que, assim, o que eu tô querendo mostrar com isso é que a gente às vezes foca muito num erro que tem acontecido ultimamente, com mais frequência, os erros de revisão, alguns erros de diagramação, e é para focar, é para cobrar mesmo. Afinal, a gente não ganha esses gibis de graça, eu particularmente não ganho, eu compro por eles. Mas num período como esse, de 20 anos de publicação e de trabalho editorial, eu acredito que a gente tem mais aspectos positivos, né? Eu não conhecia absolutamente nada da editora Vertigo até a chegada da Panini. E quando a Panini chegou, na verdade antes da Panini a gente teve a Pixel fazendo um pouco de barulho e trazendo algumas coisas, mas a Panini chegou e ela podia ter se acomodado só nos super-heróis, mas ela resolveu republicar séries do começo, né? Fábulas foi uma série que a Panini relançou completamente no formato capa cartão, acho que são 18 volumes encadernados, depois ela lançou agora em capa dura, então você teve a oportunidade de fazer essa coleção, quem não teve está podendo fazer de novo. Isso foi outros títulos como Hellblazer, outros títulos como Preacher, outros títulos como aquele do Scalpo, que saíram durante muito tempo na mensal da Vertigo, sem balas, depois foram lançados em encadernados, depois agora em encadernados edições definitivas. Aliás, a edição definitiva foi algo que durante algum tempo a gente pensou, nossa, agora a gente finalmente tem boas e grandes edições no mercado brasileiro, né? As edições definitivas de Reino da Manhã, de Justiça, de Supremos, e agora a gente está sendo surpreendido pela era dos ônibus e dos absolutos. Então, assim, a Panini entrou num novo momento, a editora está trazendo aí coisas cada vez mais sofisticadas para um público mais nichado, mas ainda bem que ainda tem material capa cartão saindo nas bancas. Eu, por exemplo, a gente tem coleção aqui em casa das MSPs, eu gosto de ter as MSPs em capa cartão, é um tipo de material que eu não vejo necessidade de ter em capa dura, além de ser mais acessível, é mais fácil de manusear, e aqui todo mundo lê e todo mundo fica feliz. Então acho que esse é o papel do nosso gibi, né? Entretenimento. Um dos primeiros encadernados em capa cartão que eu comprei da Panini foi o edição especial Origem, em capa dura. Eu lembro que a Panini tinha lançado isso daqui em 3 edições, a minissérie, e logo depois, alguns meses depois, em 2002 ainda, ela lançou esse encadernado em capa dura. Na época eu lembro que eu paguei cerca de 26, 27 reais, que era relativamente caro, mas é um gibi aí que está fazendo 20 anos aqui na minha coleção, e se tratando da origem do meu querido Wolverine, então não vai sair da minha estante tão cedo, né? A não ser para releituras. Então, assim, esse foi um vídeo para, de certa forma, também agradecer ao trabalho da Panini. Teve muita gente boa que passou lá, que ainda está por lá. Fernando Lopes, Og, Levi Trindade, agora o Leonardo Ravege, toda a galera aí, Bernardo, esse pessoal mais recente. Mas com certeza é inegável dizer que o trabalho da editora revolucionou o mercado editorial brasileiro e permitiu a entrada de novos leitores e ao acesso a mais materiais, né?
A quantidade de títulos mensais chegando nas bancas hoje é algo impensável alguns anos atrás. Você tem título do Doutor Estranho, do Cavaleiro da Lua, do Quarteto Fantástico, você tem título do Asa Noturna, do Robin, da Mulher Maravilha. Então, assim, a variedade, a diversidade de títulos, ela é proporcional à alta quantidade de trabalho, e isso acaba, às vezes, acarretando em uma diminuição na qualidade daquilo que a gente espera. Mas, entretanto, todavia, na avaliação desse jovem colecionador, eu acho que o saldo é extremamente positivo. Agora, meus amigos, eu deixo com vocês, ao longo de 20 anos, o que vocês colecionaram, quais são os destaques, quais são as decepções com a Panini. Falar de gibi é sempre bom. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Forte abraço e até a próxima!